Na semana passada falamos sobre a verdade sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Também apresentei para você o que realmente é verdadeiro e a forma como eles creem que não é uma forma verdadeira. Apresentamos mediante a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre descortinar o catolicismo. Se você está aqui hoje, já foi católico, algumas coisas vão ficar claras para você. Se você está aqui hoje e é católico, não vá embora. A minha intenção não é fazer a sua cabeça, é te apresentar o que está descrito nos documentos oficiais da igreja, comparando com aquilo que a Bíblia diz. Talvez você nunca tenha ouvido a respeito. Isso vai te ajudar bastante, para dar uma ampliada também na sua cabeça no conhecimento que você precisa ter. Lembrando que, como eu falei nas semanas anteriores, a perseguição, da igreja nos últimos dias se dará também de forma sutil, com a apresentação de uma verdade que não é verdade. Precisamos entender e compreender o que é verdadeiro, que está descrito na Bíblia. Sem essa compreensão, vamos aceitar tudo que nos apresenta. Então a intenção aqui não é falar mal do adepto, do membro da igreja das Testemunhas de Jeová. Ele não tem culpa, ele está ali fazendo o trabalho que ele acha que o Senhor pediu para ele fazer. Da mesma maneira, a pessoa que é um membro da igreja adventista, muitas vezes não sabe dos detalhes e das doutrinas essenciais do adventismo. Por isso, nós precisamos apresentar. Da mesma maneira, está no catolicismo, da mesma maneira, da congregação cristã no Brasil. Essas 4 religiões que eu falo para você, são religiões consideradas cristãs. Então são religiões que pregam uma coisa, mas vivem outra, mediante o que a palavra nos orienta. Então a minha intenção aqui não é de nenhuma maneira que a gente se considere melhor e maior do que esses colegas que frequentam esses lugares. A minha intenção aqui é te apresentar a verdade. Nós, como aqueles que estão estudando a palavra e entendendo a verdade, se você pode fazer algo por essas pessoas, comece com o seu joelho no chão. Porque não adianta nada chutar a santa e dizer que isso é evangelho, porque não é. Não adianta nada ofender uma pessoa dizendo que ela é tonta, que ela é burra, porque está num lugar sendo enganada. Isso também não é evangelho. A mensagem do evangelho é a mensagem mais poderosa que existe. É a mensagem que cura, é a mensagem que liberta. É a mensagem que traz para a alma de uma pessoa a verdadeira liberdade. Então, essa é a intenção. Então, depois de tudo que for falado aqui, você tire as suas conclusões. E se porventura eu estiver falando alguma besteira, eu vou descer e vou ficar ali, pronto também para te ouvir acerca disso que eu vou lhe apresentar. Mas o que eu apresento a vocês são fatos, de documentos oficiais, que você encontra nos autos da própria Igreja Católica, datas, histórico, as mudanças que aconteceram e as mentiras que acontecem até o dia de hoje, que têm enganado a muitos. Que você seja direcionado, guiado pelo Espírito Santo de Deus nessa manhã, amém? E se aquilo que eu disser aqui para você hoje, você considerar, e você entender que talvez eu tenha apresentado algo que realmente ele tem razão em algumas coisas aí, considere se aprofundar no tema. Você mesmo, pegue a Bíblia e você mesmo passe a estudar. Pegue a Bíblia e você mesmo passe em alguns versículos bíblicos e você vai perceber que você não precisa de mim falando, você precisa da palavra de Deus. E não existe ninguém, nem nada que pode se interpor entre você e Deus, a não ser Jesus. Amém? Obrigado, Jesus, por esta manhã. Que o Senhor mais uma vez seja o centro, Pai, deste lugar, e que nesse tempo que nós temos aqui juntos, essa palavra possa vir de encontro com a necessidade dos teus filhos, e que cada um aqui, meu Pai, nesta manhã se sinta acolhido pelo Senhor, se sinta, meu Pai, constrangido pelo teu Espírito Santo, e possa de alguma maneira até repensar os seus valores pessoais, no que diz respeito à religião. Eu oro, Jesus, para que aqueles que são evangélicos, irmãos em Cristo, possam sair daqui, meu Pai, cientes de que são chamados pelo Senhor a orar, a interceder,
para que possam de alguma maneira serem canais de apresentação do verdadeiro evangelho às pessoas que estão sendo enganadas. E eu oro, Jesus, por esses queridos que vieram aqui nesta manhã, para que possam ser descortinados os seus olhos e enxergarem o teu grande amor e a tua grande graça, Pai. Te louvamos pelo privilégio, te agradecemos pela oportunidade e oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, por gentileza. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 2 versículos aí, que se nós quiséssemos, teríamos base para estudar esses versículos durante semanas. Mas a intenção desses 2 versículos é te apresentar um Jesus que deve ser o centro, e que deve estar sempre no centro da nossa vida, e também da igreja da qual congregamos. Qualquer situação, de qualquer religião, que tire Jesus do centro e coloque qualquer outra pessoa ou coisa no lugar, não merece a sua atenção, não merece a sua devoção. Uma igreja saudável tem Jesus como centro de tudo. Uma igreja saudável adora somente a Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Sobre o nome, Igreja Apostólica Católica Romana, às vezes o próprio católico não sabe disso. Mas o que significa isso? O que é ser uma igreja apostólica, católica, romana? E a partir da explicação do nome também, eu vou me referir no restante da mensagem, não como igreja católica, mas como romanismo. Não vou mais falar sobre igreja católica, mas vou falar de romanismo. Por quê? Porque a igreja católica e apostólica, toda igreja séria e bíblica é. O que significa católico? Significa universal. O que significa ser uma igreja apostólica? Uma igreja apostólica é aquela que está em um ambiente como esse daqui, ela prega a palavra de Deus e ela trabalha para a mudança de uma cultura de mente. O que era o apóstolo? O apóstolo, ele era um enviado de Roma e ele tinha dentro de si, em sua vida, toda a cultura romana. Então, quando era enviado um apóstolo para algum lugar que Roma conquistava, esse apóstolo tinha a missão de levar a cultura de Roma para este lugar. Então ele apresentava para o povo conquistado quais eram os deuses de Roma, ele apresentava para o povo conquistado como eles deveriam se vestir, como eles deveriam falar, como eles deveriam fazer tudo. Então ele tinha esta missão de levar a cultura do seu lugar até o local que havia sido conquistado em alguma nação. E nós sabemos muito bem que o Império Romano foi um dos impérios que mais conquistou em todo o globo, e um dos impérios mais cruéis também que existiram. Agora, lembre-se que a igreja vem depois, tá bom? O Império Romano vem antes na história. O Império Romano é o império que recebe o Senhor Jesus. O Império Romano é o império que crucifica o Senhor Jesus. Então o império já existia com todas as suas crueldades e requintes de crueldade possíveis e imagináveis. A igreja vem depois da história, depois da ascensão de Cristo. Eu já vou mostrar para você historicamente como isso acontece. É só para você ter uma noção do que significa o apostolado. Então o apostolado é isso. O apóstolo era enviado para a mudança de uma cultura toda. O apóstolo era enviado para levar a cultura de Roma para o local conquistado. E católico é universal. O significado de católico é universal. Então toda igreja saudável, ela tem que ser uma igreja universal. Se você sair daqui hoje e for para uma igreja lá na China, a gente tem que estar pregando a mesma doutrina. Uma igreja cristã protestante, ok? É a mesma doutrina, precisam ser os mesmos ensinamentos, deve ser a mesma Bíblia. Então por isso é uma igreja universal, é uma única igreja, um único corpo com diversos membros. E toda igreja também precisa ser apostólica. Nós temos que ter essa consciência de que se nós estamos aqui, não é o bairro, sítio 1, sítio 2, San Marino ou Gurilândia que deve reger, não é a cidade que deve reger, não é o estado que deve reger a igreja, é o contrário. Por que vivemos o que vivemos nos dias de hoje? Porque a igreja está fraca, porque você não lê a Bíblia, porque você continua na sua vida miserável que você tinha antes de conhecer a Cristo Jesus. É por isso que constantemente eu falo para a igreja: avaliem-se para ver se vocês estão na fé, porque muitas vezes
Você está desviado dentro da igreja e não sabe. Então toda igreja deve ser apostólica e toda igreja deve ser católica. Mas essa última sentença diz respeito mesmo a um formato que eles aderiram para si, que é a igreja de Roma. Então eu vou me referir no restante da mensagem como romanismo, porque você vai entender claramente o que eu estou tentando passar para você. Ao lermos o livro de Atos, verificamos que os discípulos, cumprindo uma determinação do Senhor Jesus, de não se ausentarem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder do Espírito Santo, tiveram a magna experiência da descida do Espírito Santo, capacitando-os com o poder do alto tão necessário para o início e desenvolvimento da igreja. Então as pregações foram ótimas, porque logo que eles pregaram, tivemos aqui por volta de 8.000 membros na igreja que se iniciou, ali naquela região de Jerusalém. A igreja não se inicia em Roma como os romanistas pregam, como está nos autos também da igreja católica. A igreja se inicia em Jerusalém, aonde estavam os discípulos de Jesus, também denominados apóstolos, em Jerusalém, fazendo o quê? Orando, para quê? Para que viesse o tão prometido Espírito Santo, e quando o Espírito vem, eles são revestidos de poder, eles saem para pregar as boas novas, o Evangelho, ali em Jerusalém. E naquela região, naquele momento, estava acontecendo o quê? A Páscoa. Então os judeus vindo de todas as partes do globo estavam ali para festejar a Páscoa. E naquela pregação há um acréscimo de 3.000 pessoas, e depois em outra pregação em Atos capítulo 2, 41, 3.000, e em Atos capítulo 1, versículo 4, 5.000. Então a igreja, na verdade, se inicia não em Roma, como dizem os romanistas, mas em Jerusalém. E o líder principal da igreja de Jerusalém não era Pedro, era Tiago, meio-irmão de Jesus. O livro de Tiago na Bíblia é do meio-irmão de Jesus, Jesus Cristo. Ele foi concebido por Maria, na Virgem Maria? Sim. Mas Maria foi virgem para o resto da vida? Não. Teve outros filhos. A prova está aí. Biblicamente, a prova está de que Tiago é meio-irmão de Jesus. E Tiago foi o líder da igreja primitiva, que não foi em Roma, mas em Jerusalém, e a sua congregação já contava logo no início, com 8.000 membros, uma grande igreja, não é, gente? São coisas que estão descritas na palavra, que a gente não precisa nem ficar escarafunchando demais, está na Bíblia, seja na minha Bíblia aqui, protestante, ou seja na Bíblia católica, a Bíblia de Jerusalém, você vai encontrar os mesmos versículos que estão descritos aqui. Então a igreja começa aí. Essa igreja era originalmente pura, ali em Jerusalém, e com o acréscimo dessa igreja, o acréscimo desses cristãos, e pelo momento que eles estavam vivendo, onde todo mundo está vindo de toda parte do globo para comemorar a Páscoa, chegou o momento que também encerrou-se a festividade da Páscoa. E o que acontecia com as pessoas? Elas voltariam para o seu contexto, elas não permaneciam em Jerusalém. Então nesse momento também houve ali uma difusão do Evangelho, ele foi difundido nos 4 cantos da terra. Então saem aqueles que haviam se convertido, entendido a mensagem das boas novas, entendido a mensagem do Evangelho, e eles voltam para as suas cidades, eles voltam para os seus contextos. Não se sabe exatamente quem iniciou esse movimento em Roma, não existe ali história bíblica ou histórico bíblico, algum histórico bíblico, de que tenha um nome exato de quem iniciou o Evangelho, as boas novas, a igreja cristã em Roma. Mas sabemos muito bem que o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, ou seja, a igreja de Roma, por volta de 33 depois de Cristo, ele escreve essa carta, alinhando algumas coisas doutrinárias, porque já havia ali um desejo muito grande da entrada do próprio Satanás na igreja, para a destruição da igreja, e não só em Roma, mas em Filipos também, em Gálatas também, em todas as outras igrejas plantadas, o desejo de Satanás era a destruição de dentro para fora. Mas a igreja de Roma, e até a carta de Paulo aos Romanos, é uma das cartas mais lindas e teológicas que existem, aonde ele explica pormenores e detalhadamente como deve ser uma doutrina cristã saudável.
Então nós temos sim o histórico de uma igreja em Roma, que inicia de uma maneira poderosa, com um coração glorioso, totalmente convicto de sua crença, mas que ao longo do tempo, já no início, o inimigo tenta de todas as maneiras entrar e incutir ali algumas contaminações. Gente, tudo que acontece na tua vida tem um motivo, nada acontece ao acaso. Destruição de casamento, pode notar, geralmente você vai dizer assim: não, a gente começou a discutir por causa de uma coisa boba, e dessa coisa boba, né, a gente já está em vias do divórcio. Não é bem assim, é que você não percebe. Um dia você perceberá que o diabo já está trabalhando há muito tempo, ele já entrou por uma brecha, ele já está minando muita coisa. A discussão bobinha em si, que acarretou numa grande discussão, na realidade já é precedido de muita artimanha de Satanás, da qual você caiu como um patinho. A mesma estratégia é em relação aí às igrejas do início, as igrejas primitivas, em todos os lugares. O que estava acontecendo? As pessoas chegavam com suas crenças, conheciam o cristianismo, realmente tinham conversões genuínas, mas eles tinham dificuldade de deixar as suas antigas crenças. E o que eles tentavam então? Eles tentavam encontrar um meio termo. Vamos então pegar o judaísmo, que não é tão ruim assim, e vamos tentar colocar ele aqui no cristianismo, para ver se a gente encontra um meio termo. Isso aconteceu de balde na igreja de Jerusalém. Tiago, ele chega alinhando e consertando as coisas. Da mesma maneira, aconteceu na igreja de Roma. A situação era essa. Então, de alguma forma, o diabo tentava entrar, o diabo estava tentando disseminar o seu mal, e nós sabemos muito bem, porque a história conta isso para nós, que de alguma maneira, depois que Paulo já não está mais entre eles, depois de se perderem totalmente em seus dogmas e em suas percepções, o inimigo consegue o que ele quer. A igreja católica hoje, ela é detentora de por volta de 1,3 bilhões de membros. É gente que não acaba mais. Muitos, na realidade, 90% dos romanistas, eles são o que são por tradição, não por fé. Eles são porque herdaram, porque eram os pais, porque eram os avós. Na minha história, eu tenho meu pai, que era romanista. Eu tenho a minha mãe, que vem também, o seu pai veio do romanismo, mas que ela conheceu já muito nova a fé cristã protestante. Teve essa junção. Mas até conversando com o meu pai, eu falei para ele, né, que pregaria sobre isso esse fim de semana, ele falou: não, mas eu nunca fui de verdade assim, só ia, só dizia que era. E é justamente o que acontece. E nós chegamos a um ponto hoje que, na realidade, hoje nós temos os ditos evangélicos que não frequentam a igreja, não é? Que não tem comunhão com outros membros, não é? Mas que todo primeiro domingo do mês está ali para tomar ceia, que é místico. Nós temos hoje aqueles que herdaram a fé evangélica dos pais, se dizem evangélicos porque é modinha, mas não conhecem nada do evangelho. Se você é evangélico e não consegue explicar o evangelho, reveja a sua vida. Ainda dá tempo. Abra sua Bíblia, leia a sua Bíblia, porque se você é evangélico, você precisa saber explicar o evangelho. Se você não sabe explicar o evangelho, eu duvido se você é evangélico. Eu sei que é duro ouvir isso, mas alguém precisa te dizer, porque se você não estiver pronto para dizer qual é a sua fé, a fé de outra pessoa vai te ganhar e te engolir. A intenção aqui com essa série de mensagens apologética não é de fazer de você um super-herói. A minha intenção aqui é que você seja um crente piedoso, que não é merecedor de nada, mas pela graça do Senhor Jesus foi alcançado, mediante a fé em Cristo, amém? Então vamos ao histórico da igreja, para você entender. Eu vou ler, aquilo que você conseguir reter, retenha.
que você não conseguir e quiser, eu posso passar essa mensagem para você, está tudo escrito, ok? Só você me pedir pelo WhatsApp, eu passo para você, a título mesmo de você estudar ou apresentar para alguém, não há problema nenhum, ok? Então vamos lá, dos anos 33 a 196, é onde nós temos o registro de Paulo escrevendo a sua carta, né, à igreja de Roma. Então, a carta de Paulo aos Romanos, ano 33 depois de Cristo. Então, de 33 a 196 depois de Cristo. Durante este período não houve mudanças significativas, especialmente nada que se caracterizasse como antibíblica. Então, a igreja consegue manter por um período grande sua doutrina bíblica de acordo com aquilo que Paulo os ensinou. Mas no ano 197 começa um movimento herético, comandado pelo bispo de Roma, contra a divindade de Jesus. Você vai perceber que existe uma guerra e uma luta muito grande do romanismo contra a pessoa de Jesus, porque Cristo, Jesus, ele liberta, mas a partir do momento que você apresenta uma heresia a essa pessoa, ela permanece presa nessa heresia, e quando ela conhece a verdade a liberta. Quando ela conhece que não existe um mediador, né, a igreja não é mediadora entre Deus e os homens, e sim Jesus o é, essa verdade liberta a pessoa se ela tiver entendimento. Então o histórico da igreja é esse. Então no ano 197 começa esse movimento, comandado pelo bispo de Roma contra a divindade de Jesus. Gente, isso é história, tá bom? Isso daqui eu não tirei da minha cabeça, isso daqui é fruto de pesquisa. Então historicamente eu estou lhe dizendo o que realmente aconteceu. Ano 217, a heresia toma mais corpo, desta feita sob a liderança de um novo bispo chamado Calisto, trazendo ainda mais confusão à combalida igreja. Ano 270, o conhecido Santo Antônio introduziu a vida em mosteiro no Egito. A partir daí, a vida monástica dos monges passou a ser praticada como uma forma de piedade. Percebe como a igreja ao longo do tempo, você vai perceber coisas ainda mais pesadas ao longo do tempo. Ano 370, depois de 100 anos de relativa calma, inicia-se um dos períodos mais escuros da história da igreja, quando Basílio de Cesareia e Gregório Nazianzo introduzem o culto aos santos. Então quer dizer que nem sempre foi assim, não, meu amigo. Em 370 é que eles introduzem o culto aos santos, da cabeça deles. A tradição da igreja de Roma é que a voz do Papa é a voz de Deus. Então quando eu leio para você aqui bispo, é porque ainda não havia sido introduzido a infabilidade papal, vai ser introduzida logo depois aqui. Mas quando se lê bispo, é o líder principal da igreja que diz, então agora nós passamos a adorar imagens, nós vamos agora canonizar algumas pessoas, vamos fazer culto aos santos. Além disso aparecem o incensário, paramentos e altares, mostrando já a forte influência dos pagãos que adentraram a igreja sem uma experiência de conversão. Consegue ver a semelhança? É por isso que eu digo para os irmãos, a pessoa que hoje está no TJ, no espiritismo, a pessoa que está no adventismo, na congregação, na igreja romana, são pessoas que estão vivendo um engano. Do que adianta o julgamento? Dizer que você é melhor? Nada. Por isso a minha intenção é de que você possa ser capaz de apresentar o evangelho. Senão a pessoa não é liberta. Ano 440, continuando, ano 400, neste ano foram introduzidas as duas novas práticas, a oração pelos mortos e o sinal da cruz, também não existia. Ano 431, começa a surgir Maria no cenário católico romano, a Virgem Maria proclamada oficialmente a Mãe de Deus. Olha como o paganismo vai entrando e vai mudando tudo. Ela não é a mãe de Jesus, ela está até acima do próprio Deus, ela é a mãe de Deus. Isso acontece no ano 431. No ano 440 surge o bispo Leão I, o primeiro a sustentar sua autoridade sobre os demais. É considerado pelos historiadores como sendo o primeiro papa, embora não fosse oficialmente, de fato vai se oficializar depois. Ano 593, atravessou-se um grande período sem muitas mudanças significativas, quando surge neste ano o dogma do purgatório. Eles deixam de acreditar na realidade do inferno. Se você morre hoje, meu irmão, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Não existe um estado intermediário onde você vai pagar os seus pecados e depois você vai para o céu, ou vai ser condenado eternamente. Não existe.
Isso daqui é uma crença humana. Isso daqui é um dogma da Igreja Católica criado por homens. Não se sustenta na Bíblia, ok? Que começa a ser ensinado com perspectiva de lucro para a igreja. E qual era o lucro? Aqui entra também a questão das indulgências. Se você quiser um lugar no céu, você tem que pagar por isso. Por isso que a Igreja Católica prega que a salvação é por obras, não é pela graça. Porque por obras, eles conseguem manter o cara ali. E às vezes, sabe aquela fala que você diz assim, é que pessoa tem um coração tão bom, ele faz tantas coisas boas. Ok, que maravilha, é um bom cidadão, mas não quer dizer que ele está salvo. Porque a salvação é pela graça, não é por obras. A gente tem que saber separar bem as coisas. Todo o trabalho foi feito por Cristo, Ele não precisou da ajuda de ninguém e continua não precisando. A obra da expiação na cruz do Calvário, a entrega dele foi única e suficiente. Amém, igreja? Continuando, ano 593, ó que a gente tem uma caminhada para chegar até 1950 aqui, aguenta aí. Atravessou-se mais um grande período sem muitas mudanças, quando surge o dogma do purgatório. Ano 600, neste ano surgem mais duas mudanças significativas. O Papa Gregório I instituiu o ofício da missa e o latim passa a ser usado como língua oficial nas cerimônias religiosas. O latim, é por isso que nesse ano aqui também, nessa geração, a pessoa que vivia, por exemplo, no Brasil, os índios, a missa era em latim. Pergunta se entendiam. Entendiam nada. E sabe por quê? Porque e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe nada por acaso. Você conhece o latim, Fábio? Imagine que você vivesse nessa época e somente o sacerdote dissesse para você o que você deveria fazer para ser salvo. Ah não, mas aonde está escrito? Está escrito na Bíblia. Então lê para mim. Entendeu? Ah, não entendi. Então você tem que acreditar em mim. Então durante muito tempo foi assim. Ano 609, começa oficialmente o papado, como poder central, mantendo sob suas rédeas toda a hierarquia da Igreja Católica, e é assim até hoje. Por influência de religiosos do Oriente, no ano 758, introduz-se o dogma em todos os domínios da Igreja Católica, a confissão de pecados aos padres, conhecida como confissão auricular. Ano 789, realiza-se o segundo concílio de Nicéia, quando decidem os bispos introduzir por decreto o culto às imagens de escultura e relíquias religiosas. É só no ano 789. Ano 819, pela primeira vez na história da Igreja Católica Romana, encontra-se o registro da observância à festa da Assunção de Maria. Isto é, admitia-se oficialmente que Maria tinha subido ao céu em forma corpórea, assim como aconteceu com Jesus Cristo. A Bíblia não tem nenhuma menção disso. Nem a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia católica, não existe. Isso é uma tradição da Igreja Católica. A Igreja Católica vai dizer para você que a Bíblia não é suficiente, que a Bíblia não consegue ser suficiente, que é necessário que o seu adepto creia na tradição. Por quê? Porque através da voz de Deus que vem pelo Papa, é que você conhece a verdade para esses dias. Então eles não creem na infabilidade da Bíblia, eles creem na infabilidade papal. E o Papa, nós sabemos muito bem que é um ser humano como eu e você. Eu não preciso ir longe, este último Papa que está aí, vocês têm acompanhado quanta coisa ele tem feito, que nada tem a ver com ética, o que dirá com Bíblia. Ano 819, ano 880, decreta-se a prática de canonizarem-se os santos, atribuindo a si, o Papa, esse direito. Então ele que determinava quem era santo e quem não era. Para isso estabeleceu-se que seria necessário organizar-se um processo, onde registrariam todas as provas de curas e milagres que esses beatos teriam realizado em vida e após a sua morte. Ano 998, decreto papal, é estabelecido o dia de finados, quando todas as paróquias e fiéis deveriam reverenciar os seus mortos, visitando-os em suas sepulturas, dedicando-lhes rezas e oferecendo-lhes missas. Neste ano, mesmo ano, também cria-se o dogma da quaresma, os 40 dias entre a morte e a ascensão de Cristo, a vinda do Espírito Santo. Ano 1000, é estabelecido definitivamente o cânon da missa,
1074, o Papa Gregório VII proíbe o casamento dos padres. Proíbe, é um decreto. Lembre-se que a Bíblia está errada, mas o Papa não. Talvez você pergunte assim, mas por que, sabendo de tudo isso, por que eles não voltam atrás? Não podem. Qualquer decreto falado pelo Papa quando ele está sentado na sua cadeira, porque é a voz de Deus quando ele está sentado, qualquer decreto que porventura eles voltem atrás, eles vão passar o carro em 2000 anos de história, e vão voltar lá para o ano 33, onde a igreja era primitiva. Eles não podem mudar a doutrina hoje e dizer que a Bíblia é infalível, não podem. Eles não podem mudar a doutrina hoje e dizer, não, o Papa nem sempre tem razão. Eles não podem. Você nunca verá isso acontecer. E essa igreja vai continuar aí, crescendo e se multiplicando. Não será diferente. Vamos continuando aqui, porque quando ele institui isso em 1074, no ano seguinte decreta que todos os padres já casados, olha só o problema que a igreja traz, deveriam divorciar-se de suas esposas compulsoriamente. Isso é história, tá? Está aqui, Papa Gregório VII, pode pesquisar. Ele decreta, tem que se separar, divórcio. E o que ele causa? Um grande problema social para ex-esposas e filhos. Quem imaginaria que uma igreja seria responsável por milhares de divórcios? Mas como que eles aceitaram esse tipo de coisa? Gente, não se explica. Fé é fé. Como não se explica 1 bilhão de pessoas vivendo isso. Como não se explica também os milhões e milhões de evangélicos que não conhecem a Bíblia. Os milhões e milhões de evangélicos que não têm autoridade nenhuma para falar nada de ninguém. Ano 1095, ano 1090, pela primeira vez usa-se o rosário como meio de penitência e repetição de rezas. O introdutor dessa prática foi Pedro, o eremita. 1095, o Papa estabelece indulgências plenárias, quando o fiel, através de pagamento de uma quantia estabelecida pelo clero, teria o perdão dos seus pecados por um período pré-determinado. Então, quer ser perdoado? Paga. 1100, o Papa decreta que doravante as missas para serem oficiadas deveriam ser pagas pelos fiéis. Também neste ano inicia-se a prática do culto aos anjos, que é uma outra doutrina falida da Igreja Católica, né, a Igreja Romana. Ano 1115, a confissão auricular é transformada em artigo de fé. 1125, surge a ideia da Imaculada Conceição de Maria. Seus idealizadores foram cônegos de Lyon. Ano 1160, o Papa estabelece os 7 sacramentos como dogma de regra e fé. 1186, nesse ano surgiu o maior erro de toda a história da Igreja Católica Romana, a chamada Santa Inquisição, que trouxe inúmeros males para o povo de Deus. Milhares foram mortos pela sua fidelidade aos princípios emanados pela palavra de Deus. O responsável por esse grande equívoco foi o Concílio de Verona, realizado na Itália. Então o que a igreja fez? A igreja falou, nós somos a única igreja, nossa doutrina é a única doutrina que salva. Quem pensa diferente é herege, quem é herege, morte. É a época também das cruzadas. O derramamento de sangue foi gigantesco, principalmente na região da Europa. E isso tudo por detrás tinha o quê? A Igreja Católica, que ao longo de mais de 1000 anos de história, ela foi comendo pelas beiradas e disse, os decretos são esses, quem está contrário a nós está contrário a Deus, porque nós somos a voz de Deus na terra, e quem estiver contrário a Deus não merece viver, deve morrer. Nesse ano, muita gente é queimada, muita gente é degolada, muita gente é cristão genuíno, até mesmo dentro da própria igreja romana, que não defendiam, né, algumas partes da teologia que são gritantes. Esses foram considerados hereges, e esses foram queimados vivos, esses foram maltratados, e muitos, milhões, foram mortos. Então a Santa Inquisição, ano 1190, 95 anos após a criação da indulgência, ela foi definitivamente regulamentada. Ano 1200,
Introdução definitiva do uso do rosário por São Domingos, chefe supremo da Santa Inquisição. 1215, aparece pela primeira vez o dogma da transubstanciação e já é transformado em artigo de fé. Neste mesmo ano, o quarto concílio de Latrão, realizado em Roma, definitivamente transforma a confissão auricular como doutrina. O que é a transubstanciação? É a ceia do Senhor, que quando você come o pão, ele se torna em carne, quando ele está dentro da tua boca. Então, além deles terem abraçado isso, eles tomam também como artigo de fé. E por que na Igreja Católica não tem o vinho? Porque o vinho era proibido para eles. Nós aqui temos o suco de uva e o pão. O suco representa o sangue e o pão representa o corpo de Cristo. Para eles, o ato daquele pão se tornar, né, o corpo de Cristo na sua boca, também significa que ali vai verter sangue. Então é por isso também que eles não têm essa parte na igreja, né, na doutrina deles. 1220, surge a adoração à hóstia, 6 anos depois a prática de sua elevação durante a liturgia. 1229 realiza-se o concílio de Tolosa e proíbe-se aos leigos a leitura da Bíblia. Tem isso na história também. Em dado momento da história, leigo não podia ler a Bíblia. Por quê? Porque quem lia a Bíblia se libertava. Meu irmão que está aqui me ouvindo hoje, você precisa ler a Bíblia para se libertar. Você não lê a Bíblia. Você acha que a igreja é uma prateleira, que você vem, você pega o que você precisa e vai embora. Que diferença você tem? Você está vendo a história. Talvez você esteja pensando assim: meu Deus, eu não tinha conhecimento de nada disso. Como pode? E isso e aquilo. Você faz igual. Só que com você talvez seja ainda pior. Sabe por quê? Porque aqui a igreja está dizendo: não vai ler. E aqui eu estou dizendo para você: leia, e você não lê. Você não acha que tem alguma coisa errada na sua família, no seu casamento, pelo simples fato de você não saber de nada do que a palavra de Deus te orienta? Como pode um país com 8.000 apóstolos está vivendo o que está vivendo? Se 12 mudaram o mundo, não passa pela sua cabeça? Será que você ainda não entendeu? Será que você ainda não compreendeu que o que está em jogo é a sua vida? O esforço que nós estamos tendo aqui todo domingo é pela tua vida. O inferno é uma realidade, meu irmão. Você está olhando as pessoas no domingo, indo em adorar santos, mas elas estão vivendo no engano, e elas acham que o que estão fazendo é certo, e elas estão lá devotas, segundo o que lhes foi ensinado. Você está vindo aqui, ouvindo verdades bíblicas, e tem menos fé do que eles. Tem alguma coisa errada? Alastrou mesmo uma doença no nosso meio. É por isso que nós nunca, mas nunca, devemos ser infelizes, como foi infeliz aquele bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, 2, 3 décadas atrás. Em rede nacional, ele chutou, não a santa, gente, ele chutou esses que estão sendo enganados pelo romanismo. Que tamanha infelicidade!
Porque o que nos separa, ou o que deveria nos separar, é justamente a verdade que nos libertou. É tempo de você se posicionar. Para onde você vai? Se você morrer hoje, responda isso de maneira clara, em nome de Jesus. Sou evangélico. O que é o evangelho, meu irmão, para você? Explica para mim. Na entrevista de batismo, de membresia aqui da igreja, eu estou perguntando. Explica para mim, de acordo com as suas palavras, o que é o evangelho? Tem que saber falar. Estou dando a dica aqui. Os que fizeram não receberam essa dica não, mas foram bem. Porque às vezes não tem assim, porque não foi lhe ensinado, ou não está sendo pregado, sabe? E a pessoa não vê a importância nisso. Mas não é uma loucura? Sou evangélico. O que é o evangelho? Então, deixa eu ver no Google aqui. Peraí. Eu vou correr aqui porque a história é muita coisa. Vamos pular aqui para ano 1546. O Papa mais uma vez afasta a igreja romana da palavra de Deus, conferindo a tradição da igreja católica, a mesma autoridade da Bíblia Sagrada. Ou seja, tudo que eles inventaram que estava fora da Bíblia, ele está dizendo sim, é verdade. Por que é verdade se não está na Bíblia? Porque eu estou dizendo que é. Então é a mesma autoridade. Se eu sou a voz de Deus, eu estou dizendo que é, e ponto final. É isso. 1563, volta a se reunir o Concílio de Trento e confirma a doutrina do purgatório, o estado intermediário. 1573, a Bíblia sofre outro ataque da chamada Igreja Católica Romana. Acrescenta-lhe os livros deuterocanônicos, ou como são conhecidos por nós, os livros apócrifos. Entre a igreja, a Bíblia protestante e a Bíblia católica, tem alguns livros que a igreja católica acrescentou para afirmar as suas heresias, mas eles não fizeram parte do cânon, que o cânon foi uma reunião, onde as cabeças pensantes sentaram e viram os livros que poderiam ser incluídos na Bíblia, e que de fato eram inspirados por Deus. Basicamente é isso que você tem que saber. Você quer mais aprofundamento, vai fazer teologia, mas é de um jeito que dá para você entender. Então não foi assim, vamos fazer aqui um debate, não, vamos fazer um sorteio. Fazer um sorteio, vai, pega o bingo aí, vamos sortear. Aqui saiu Mateus está na Bíblia. Não foi assim, tá, irmão? Não foi assim. Tinham homens que estavam ali pegando tudo que havia de material, botando em cima da mesa com outros, discutindo o que entrava e o que não entrava aqui. Então não é uma simples, uma coisa feita assim ao léu e feito na sorte, não tem nada disso. Mas depois que foi estabelecida a Igreja Católica, acrescenta outros livros, porque ela é a única igreja que traz a salvação no mundo, como eles mesmos dizem, né? A Bíblia sofre outro ataque da chamada Igreja Católica. Em 1854, finalmente define-se o dogma da Imaculada Conceição de Maria, pelo Papa Pio IX, na sua bula Inefabilis Deus, em 8 de dezembro. Em 1864, através de um concílio realizado no Vaticano, faz-se a declaração da autoridade papal sobre toda a igreja, e 6 anos depois, em 1870, de que ele é infalível. Então, em 1870, declarou-se como decreto: o Papa é infalível. Ele é Deus. Em 1950, e aqui eu encerro a história, a igreja transforma em artigo de fé a Assunção de Maria. Agora, por que o romanismo é considerado uma apostasia, uma heresia, uma seita, uma falsa religião? Por que ela é uma religião tão enganosa? Eu te expliquei ao longo da história, agora eu vou te falar biblicamente, te comprovar biblicamente o que está na palavra de Deus, inclusive na Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia católica, e não tem para onde correr. Diferentemente dos TJs, os TJs mudaram os textos bíblicos, mudaram, foram cara de pau, para adequar a teologia falsa deles, o falso evangelho, eles mudaram a Bíblia. Os católicos não mudaram, mas acrescentaram. E eles, acrescentando alguns livros apócrifos na Bíblia, eles foram para a tradição
e disseram: a tradição tem tanta autoridade quanto a Bíblia. Então isso também é extremamente negativo. Por que o romanismo é considerado uma apostasia? Porque alimenta a idolatria e a superstição. E por quê? Eles alimentam isso, sendo que na Bíblia, em Êxodo capítulo 20, de 4 a 6 diz: não façam para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Êxodo capítulo 20, de 4 a 6. Em Levítico 19, 4 diz: não depositem sua confiança em ídolos, nem façam para si imagens de metal, representando deuses com D minúsculo. Eu sou o Senhor, com S maiúsculo, seu Deus, com D maiúsculo. Deuteronômio 27, 15. Maldito quem esculpir ou fundir um ídolo e o levantar em segredo. Os ídolos, trabalhos de artesão, são detestáveis ao Senhor. Detestáveis. E todo o povo responderá: amém. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7. Nem adorem ídolos como alguns deles adoraram. Segundo as escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E 1 João capítulo 5, versículo 21 diz: filhinhos, afastem-se dos ídolos. O padre católico Júlio Maria descreveu o que seria idolatria da seguinte maneira: é prestar um culto divino a uma criatura. Em outras palavras, é um culto divino prestado a um objeto sensível, natural ou fabricado, no qual se supõe qualquer coisa de Deus. É isso, esse padre definiu dessa maneira. Em 1564, o Papa Pio VI, quarto, decretou que os fiéis deveriam manter imagens e que elas deveriam prestar honras e veneração. Então não foi no início da igreja de Roma, porque no início, até o ano 200 você viu, estava tudo bem. Depois foi se desviando. Meu irmão, faz o seguinte: quem aqui é mais matemático sabe, nós estamos aqui indo numa linha reta. Se você desviar 1 grau aqui, o que vai acontecer lá na frente? Você vai estar completamente fora. Completamente. Foi o que aconteceu com a igreja romana. A igreja romana começa alinhada, tudo direitinho, mas porque algum infeliz se infiltrou, trouxe um dogma, trouxe uma contaminação, ela se desvia. E a partir desse desvio que não foi redirecionado, vai se alimentando desvio, e hoje é tudo isso que nós estamos enxergando. Existe também uma desculpa dos romanistas, que eles dizem: nós não adoramos imagens, nós as veneramos. Nós precisamos saber a diferença disso, correto? Então olha o que diz. A afirmação não passa de um sofisma. O que é um sofisma? É uma fortaleza na mente das pessoas. Quando elas dizem: eu não adoro, eu venero, qual o significado disso? Não adianta eles ensinarem ou darem um nome de culto, de dulia. Na prática, o que eles estão fazendo é adorar. Olha só, eles se ajoelham diante das imagens, acendem-lhe velas, diante delas fazem promessas, fazem o sinal da cruz, rezam, carregam em procissão, constroem-lhes igrejas, têm-na como padroeiro. E o que mais resta então para caracterizar um culto de adoração? Nada. Então sim, eles não veneram, adoram. Não dá para aceitar essa desculpa. Deixa eu dizer uma coisa para você: muitos estão no engano sem saber que lá estão. E quem faz a obra não sou eu nem você, é o Espírito Santo. Meu irmão, assuma o compromisso de orar por aqueles que estão vivendo no engano. Não os julgue, porque alguns dias atrás era você que estava lá. Ore por eles de todo o seu coração. Segundo, o romanismo também se coloca entre a alma e Jesus. Eu apresentei aqui para você na história da igreja de Roma. Eles foram mudando, até chegar no ponto de dizer: então, não leia a Bíblia, então, a Bíblia e a minha palavra, Papa, é a mesma coisa. Então, para você chegar até lá, você tem que passar aqui pela igreja. A igreja católica prega que somente eles são detentores da salvação. Somente eles. Nós apresentamos aqui duas crianças ao Senhor, ok? Por que não batizamos as crianças? O rito da igreja católica
diz que ao batizar a criança na igreja católica, ela está salva. Por isso que as pessoas ficam tão desesperadas para batizar. Porque se nesse período de 1 mês, 2, que a criança ainda está no período de vacina, né? Então não dá para ficar saindo de casa para tudo que é canto, principalmente em lugares públicos. Nesse período, se a criança morrer, foi para o inferno. Mentira. Isso não é verdade. Não existe base bíblica para isso. Mas se você batizá-la, ufa, tá salva agora, tá tranquilo. Tá, mas e aí? E depois que ela vira vida do avesso? Não, primeiro a gente salva, depois a gente crisma, ou seja, a gente discipula. Mas que você garantiu a salvação. Sabe desse 1 bilhão que existe no mundo? Sem medo de errar. 90% está ali por tradição. E simplesmente por isso. Não entende. Nunca viu a história. Às vezes nunca nem abriu a Bíblia. Estão sendo enganados. Então é o que a igreja diz, não sou o que eu estou falando. Então o romanismo se coloca entre a alma e Jesus Cristo. Ela se afirma essencial à salvação, de acordo com o Catecismo da Igreja Católica, página 776. Como sacramento, a igreja é instrumento de Cristo. É assumida por ele como instrumento da redenção universal. Página 202, o sacramento universal da salvação, página 203, arrogando para si a posição de único canal para a salvação de todos. É a igreja romana, é o romanismo. Então é isso. Eles assumem para si. O romanismo não dá autoridade às escrituras, como disse a vocês. A Bíblia não é a única fonte de fé, como Lutero ensinou no século XVI. Porque sem a interpretação de um apostolado divino e infalível, separado da Bíblia, jamais poderemos saber com certeza quais são os livros que constituem as escrituras inspiradas, ou se as cópias que hoje possuímos concordam com os originais. Por que a igreja diz isso? Porque senão ela não sustenta a sua tradição. Não tem como sustentar a tradição se ela disser que a Bíblia é infalível, como já lhe expliquei isso também. Porém, em 2 Pedro 3,16, Atos 8, 30 e 31, está descrito para nós o porquê que nós entendemos que a Bíblia é infalível. Outra fonte de informação da própria igreja diz o seguinte: não é através apenas da escritura que a igreja deriva sua certeza a respeito de tudo que foi revelado. Por isso ambas, tradição e escritura, devem ser aceitas e veneradas como igual sentido de piedade e reverência. Compêndio do Vaticano II, página 127. Ela possui um sistema totalitário. Sabe o que é o sistema totalitário? É o sistema de Hitler. É o nazismo, é um sistema totalitário. O comunismo é um sistema totalitário. O romanismo é um sistema totalitário. São sistemas que não aceitam nada que venha de ninguém. O que eles decretam é a verdade e é a realidade. Então o romanismo é um sistema totalitário. A igreja é suprema e assim ela se interpõe entre nós e o Senhor Jesus Cristo, que é o único caminho, verdade e vida. O romanismo também considera o Papa um Deus. Ele considera o Papa um Deus. A Igreja Católica Romana diz que quando o Papa declara algo de modo ex cathedra, sabe o que é isso? É quando ele se senta, sentadinho naquela cadeira, ali o que ele decreta, o que ele fala, é o que Deus está falando. Sempre que você assistir o padre se sentando, o Papa se sentando naquela cadeira, ele está decretando, é Deus que está dizendo algo para toda a religião deles. E aquilo vira um decreto que não podem voltar atrás de jeito nenhum. Eles devem estar suando bastante com esse Papa aí. Muito. O que veio antes dele tinha ética e tinha moral. Mas esse que está aí hoje, ele está faltando uns parafusos naquele motor lá, não é possível. Porque ele está muito fora, mas ele está muito fora dos que vieram décadas antes. Muito fora. Os caras devem estar suando camisa. Assim, do tipo, o que a gente vai fazer? Porque
que se ele continuar desse jeito, ele vai dar os pés pelas mãos aqui e a gente vai estar perdido. Esses dias ele falou, né, Silas? Você que me contou, que ele não sabe por que Deus enviou o seu filho para a terra. Ele não compreende o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. E por quê? A explicação também está aqui. Para ele, a tradição se tornou maior do que a palavra de Deus. Agora olha que coisa interessante. A partir de então, né, que eles se tornaram infalíveis, e que a voz do Papa é a voz de Deus, e da onde eles tiraram isso? Eles disseram que o Papa de hoje, ele recebeu como uma herança mesmo, da parte do próprio Deus. Então ele está vindo e ele representa o próprio primeiro Papa de todos, que seria Pedro. Pedro mesmo, o discípulo de Jesus. Então, por tradição, eles acreditam, né, que este Papa que está hoje, ele recebeu uma herança espiritual de se tornar Papa, e ele é a representação também do próprio Pedro, que foi o Papa, o primeiro Papa de todos. Na classificação solene e definitiva dessas matérias, o Papa goza de assistência sobrenatural do Espírito Santo, que o preserva de todo erro. Durante os concílios entre cardeais, ele permanece infalível. Essa doutrina foi definida em 1870, embora acreditassem nela bem antes. A partir de então, conforme definida em seus pronunciamentos, passaram ao patamar da infalibilidade, considerados tão infalíveis contra a própria palavra de Deus e o próprio Senhor Jesus, pois afinal ele é o vigário, ele é o substituto, o representante de Cristo na terra. Olha só o poder que a igreja tem encabeçado ao Papa. Mas será que, de fato, isso é verdadeiro? Será que Pedro realmente foi o primeiro Papa? Nada a ver. O próprio Pedro, aqui em Atos capítulo 10, 25 e 26, olha só o que a palavra nos descreve. Se o católico ler isso, ele desbanca por completo a infalibilidade papal, porque eles se baseiam em uma herança espiritual do próprio Pedro. Diz o texto: quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele, adorando. A atitude de Cornélio para com Pedro, ele se prostra, ele se ajoelha e o adora. É o que fazem hoje em relação ao Papa. Mas olha a atitude de Pedro. Diz o versículo 26: mas Pedro levantou e disse: fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Amém, igreja? Não existe mediador entre Deus e os homens, somente Jesus, ninguém mais. O romanismo não considera o sacerdócio universal dos crentes. O que ele considera? Que apenas os seus sacerdotes consagrados é que realmente são a representatividade do Papa ou da tradição aqui na terra. Ou seja, eu e você não somos nada, mas o que a Bíblia diz? Em 1 Pedro 2,9, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então sim, nós somos sacerdotes. Você crê nisso? Não foi conferido a uma meia dúzia não. Se você é um cristão genuíno, você é sacerdócio real. Você não precisa de um mediador, de um confessionário. Você pode se dirigir completamente, inteiramente e totalmente a Deus. O romanismo engana muitos com a falsa interpretação dos sacramentos. A teoria é a seguinte: que os milagres, tendo sido operados por um sacerdote na água, no pão e no vinho, carregam tais elementos da graça de Deus de um modo especial. Estes, portanto, funcionam mais ou menos de forma automática. Seguindo, o romanismo coloca mediadores entre Deus e os homens, mas olha o que diz em 1 Timóteo 2,5: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem, Cristo Jesus. E F, o romanismo ensina a falsa doutrina de veneração a Maria. Falsa doutrina. Esse é o maior entrave da existência da igreja romana e de seus seguidores, a adoração a Maria, porque aí está a essência existencial da igreja, e não como deveria ser em torno da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
O Concílio Vaticano II decretou o seguinte: os fiéis devem venerar a memória, primeiramente da gloriosa, sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem diz isso? Documento da Igreja Católica. Primeiramente, isso indica claramente a primazia de Maria sobre a própria Trindade. Mentira. De Gênesis a Apocalipse, estamos vendo a Trindade em tudo, participativa em tudo. E Mãe de Deus, ó sutileza, já não é mais somente a mãe do Deus Jesus, mas a mãe do próprio Deus Pai. O Vaticano disse exatamente isso: Mãe de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a loucura da interpretação teológica, ela é gradativa e vai cada vez mais se distanciando da verdade. Antes era só mãe de Jesus, e ela passa também a ser mãe de Deus. Peça à mãe que o filho responde. Mentira. A mãe já morreu há muito tempo. A mãe não ficou virgem não, teve filhos. Um deles foi Tiago, meio-irmão de Jesus, o primeiro líder da igreja primitiva em Jerusalém. E você pode abrir o livro de Tiago, está escrito aí, ele não se apresenta como tal, mas é ele. A tradição histórica também mostra que é ele, meio-irmão de Jesus. Maria não foi sempre virgem. Ela deu à luz a Jesus e ela era virgem. Ela tem o seu papel na história. Maria foi essencial, ela foi fenomenal. Nós pregamos sobre Maria aqui esses dias, não foi? Ela foi essencial na história. Imagina uma menina de 16, 17, 18 anos. Um anjo aparece, depois de 400 anos de silêncio, e fala então, salve agraciada. Deus fala com ela, você não tem opção, eu escolhi você, tem que ser você. E o que ela diz? Eis-me aqui, pode me usar, sou um instrumento em suas mãos. Então ela tem o seu papel na história, ela foi fundamental, ela foi essencial. Precisamos também dar o devido crédito a Maria, mas o que disseram depois sobre ela, isso é mentira. É mentira. Ela não permaneceu virgem. Ela teve filhos e filhas. E também sobre a assunção de Maria ao céu, mentira. Ela foi um ser humano comum como eu e você. Morreu, meu amigo. Ou é céu ou é inferno. Mas você nunca vai subir para ser mais do que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você esquece. Existia um lugar à direita de Deus e o Filho está assentado lá. Não tem espaço para mais ninguém. E em terceiro e último aqui, o romanismo tira o crédito da justificação que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Totalmente o crédito. Como eu falei para vocês no início, eles tentam apagar a pessoa de Jesus, como fazem outras religiões. Olha o que diz aqui para nós, o ensino romano é o que diz que as boas obras, o angariar méritos, podem ser praticados pelo homem, mesmo este pecador, contribuindo em certa medida para a sua justificação. Eles creem em isso e ensinam. Mas nós, protestantes, no que nós acreditamos? Romanos 3,10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3, 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E em Isaías 64, 6 lemos: mas todos nós, como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então não existe, eu pratico boas obras, me torno justo diante do Senhor. Não, a justificação não é isso. Esse termo justificação precisa estar na ponta da tua língua. Você tem que ter o entendimento. Essa é uma doutrina básica do cristianismo. O que é ser justificado pela fé? A justificação pela fé significa o ato jurídico da parte de Deus, em que Ele declara como justos os homens injustos, por causa dos méritos do seu Filho, o que salvou a mim e a você. Quando Deus olha para mim hoje, Ele não enxerga o imundo do Douglas, Ele enxerga o seu justo Filho em mim. A justificação é pela fé, não é pelas obras. A justificação, eu creio em Cristo, eu me torno justo diante de Deus, porque já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Deus olha para mim, Ele não enxerga o imundo, mas Ele enxerga o seu Filho em mim. Entendeu?
Não existe nada de bom que você tenha feito em vida que vai merecer a salvação. Salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus para as boas obras. Então as boas obras são importantes, mas não são elas que te justificam. Amém, igreja? Então, depois disso tudo que eu falei para você aqui, mediante tudo isso que você está compreendendo melhor agora, você que é católico, você precisa dar uma resposta. Eu nasci em um lar evangélico, protestante. Vivi a vida praticamente infância, adolescência, juventude, até hoje dentro da igreja. Não sei quais são os ritos, nunca tomei uma hóstia na vida. O que me cabe são os estudos. Mas meu irmão, lembre-se do que eu disse para você no início, no meio, e agora eu digo também no final. Quem está vivendo no engano, precisa ser liberto. Ore para que esses leiam a Bíblia e sejam iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Ore para que você tenha uma oportunidade de apresentar biblicamente o que significa a verdadeira liberdade que Cristo nos dá. Se 1 bilhão de pessoas hoje está sendo enganada, nós temos também uma grande missão pela frente, que é orar, é interceder por essas pessoas. Nunca assuma uma arrogância evangélica, nunca assuma uma arrogância, uma prepotência evangélica. Não é assim que as coisas funcionam. Nós somos os piores que existem. Somos tão pecadores quanto qualquer outra pessoa que está vivendo nesse planeta Terra. A diferença é que pela fé, nós fomos justificados. Mas nós continuamos na luta todos os dias, amém? Dê uma vacilada para você ver se você não vai tomar um capote. O pecado está aí, ele bate a porta. E que Jesus nos conserve puros e santos, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar. Perdão novamente pelo horário. Estou atrapalhando aí, tem alguns estômagos que estão roncando, eu estou ouvindo daqui. E o meu é um deles, né? Estou falando do seu não. Mas era necessário que a gente falasse sobre esse tema. Na semana que vem nós vamos falar da Congregação Cristã no Brasil. E alguns irmãos aqui, hoje irmãos de verdade, né? Vão gostar bastante de ouvir essa mensagem. Tenho certeza que vai trazer também grande direcionamento para as suas vidas. Que o Senhor nos conserve debaixo da graça e da orientação dEle, amém? Você recebe essa palavra de entendimento? Amém, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo aqui juntos, por esse tempo onde nós passamos entendendo, Pai, a igreja romana, como os desvios aconteceram e o que realmente é verdadeiro diante do Senhor e da sua palavra. Meu Pai, novamente nós queremos dizer que não somos melhores do que eles. Nós não somos nada, meu Pai, nós não somos ninguém, se não for o Senhor em nossas vidas. Então, da mesma maneira que um dia o Senhor nos alcançou com a sua verdade, nós oramos nesta manhã, para que o Senhor os alcance também. Meu Pai, eu creio do fundo do meu coração, que existem tantos que estão dentro da igreja romana, e que verdadeiramente são salvos, porque creem no Senhor, creem na doutrina da Tua palavra, como também sinto, Pai, em meu espírito, que muitos que estão na igreja evangélica, protestante, estão completamente perdidos, meu Pai. Senhor, vem com a Tua mão poderosa, meu Pai, alinha, ajusta, traga um desejo em nossos corações, de lermos a Sua palavra, entendemos a Sua palavra e praticarmos a Sua palavra. Que nesta manhã, Jesus, o nosso coração se encha de compaixão e que o Senhor nos dê oportunidades para verdadeiramente apresentarmos a Tua palavra, o motivo da nossa fé, àqueles que necessitam. Oramos agradecidos por esta manhã e oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça
do nosso Senhor e a comunhão com o Espírito Santo esteja comigo e com você, hoje e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos cantar essa última canção. Na saída temos ali os churros para os irmãos. Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar e o Senhor vai guerrear. Segue os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Segue os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Pois Jericó chegou ao fim. Pois Jericó chegou ao fim. Vão na paz de Jesus, tenham um bom domingo, descansem e nós nos vemos logo mais às 18h.